Tá com um problema no manguito rotador e ele foi causado ou agravado pelo seu trabalho? Se sim, aqui nesse vídeo eu vou te mostrar 12 direitos que você pode ter dependendo da gravidade do seu problema. Meu nome é Alan, eu sou advogado trabalhista e aqui no canal você encontra tudo sobre os direitos de quem se machuca ou adoece no trabalho. Então, se esse assunto te interessa, já se inscreve e ativa as notificações. Mas indo direto ao conteúdo, o primeiro direito que você pode ter após adoecer é o de se afastar pelo INSS enquanto não estiver conseguindo trabalhar. E aí, pode ser uma síndrome do manguito rotador, uma bursite, uma tendinite, qualquer problema de saúde, você pode se afastar pelo INSS. Aqui só tem alguns detalhes. O primeiro detalhe é que para se afastar pelo INSS, precisa de mais de 15 dias de atestado, ou seja, 16 dias ou mais. Se você ficou 10 dias de atestado, não consegue se afastar. Se ficou 20 dias, aí beleza, já consegue. Outro detalhe é que esses 16 dias ou mais não precisam ser consecutivos, ou seja, você pode colocar um atestado de 10 dias hoje, passar mais 5 dias trabalhando e depois coloca outros 10 dias de atestado. Você já vai se afastar pelo INSS. Basta que sejam 16 dias ou mais em um espaço de 60 dias. Quando o seu problema no manguito foi causado ou agravado pelo trabalho, você vai ter benefícios a mais, ou melhor, direitos a mais. Primeiro, você não vai receber um auxílio-doença comum, você vai receber o auxílio-doença acidentário, que é como se você tivesse sofrido um acidente de trabalho. Isso mesmo, quando você adoece pelo trabalho, para a lei, é como se você tivesse sofrido um acidente de trabalho. Esse benefício tem um código diferente do auxílio-doença comum. Ele tem um código 91, enquanto o auxílio-doença comum tem um código 31. Você pode conferir a espécie do seu benefício na parte de cima da decisão de concessão. Aí vamos lá, quando você recebe esse benefício 91, esse auxílio-doença acidentário, automaticamente você ganha mais dois direitos. Você vai ter direito a continuar recebendo o FGTS enquanto estiver afastado e ao retornar para o trabalho, você tem 12 meses de estabilidade. Então, só aqui a gente já tem três direitos. Esse direito de receber o FGTS só vai ser aplicável para quem se afastou pelo benefício 91, ou seja, para quem adoeceu pelo trabalho. Então, se a sua síndrome do manguito rotador não foi causada nem agravada pelo trabalho, você não vai ter direito ao FGTS enquanto estiver afastado, tá bom? Aí digamos aí que você ficou 3 anos afastado. Se o problema é bem grave, você ficou bastante tempo. Durante esses 3 anos, mesmo sem trabalhar, a empresa continua pagando seu FGTS, tá bom? E aí, quando você tiver a alta do INSS, quando você retornar para a empresa, eles não podem te demitir. Isso porque você vai ter uma estabilidade de 12 meses. Aí a mesma coisa do FGTS. Essa estabilidade é só para quando a sua doença está diretamente ligada ao seu trabalho. Aqui, sobre a estabilidade, tem um detalhe importante que você precisa saber. É muito comum que o INSS não dê o benefício correto quando você se afasta. Ou seja, você está lá movimentando o ombro acima da cabeça, fazendo um movimento de puxar, empurrar, fazendo esforço excessivo, carregando peso, e aí você desenvolve uma lesão no manguito rotador. Você se afasta, mas o INSS coloca lá como se o seu problema não tivesse nada a ver com o trabalho. O que você precisa ficar atento? Precisa recorrer dessa decisão, talvez até entrar com um processo pedindo para reverter esse código, para mudar do código 31 para o código 91. Alan, para que eu preciso fazer isso? Ora, você precisa fazer isso para garantir o seu direito à estabilidade no emprego. Aí vamos continuando. Já mostrei 3 direitos, né? Vai anotando aí para você não se perder, tá bom? O quarto direito que eu trouxe é para quem adoeceu, mas não quer continuar trabalhando naquela empresa. Você tem medo de piorar seu quadro de saúde, né? De agravar sua doença. Aí você quer sair dessa empresa, mas você não quer ter que pedir demissão, né? Aí você quer sair de lá recebendo tudo, né? Porque não é justo você ter que abrir mão dos seus direitos. Isso porque se você desenvolve uma síndrome do manguito rotador por causa do trabalho e a empresa não melhora as condições, você acaba se sentindo forçado a sair, né? E aí a lei autoriza que você entre com o pedido de rescisão indireta. Esse direito está previsto no artigo 483 da CLT e é como se você aplicasse uma demissão por justa causa na empresa. Nesse caso, ao sair da empresa através da rescisão indireta, você vai ter direito a todas as verbas rescisórias, como se você tivesse sido demitido sem justa causa. Ou seja, aviso prévio, férias vencidas e proporcionais, 13º proporcional, FGTS multa de 40% e também ao seguro-desemprego, caso você preencha os requisitos. Além disso, cumulativamente a esses direitos, somando a esses direitos,
você pode cobrar aqueles 12 meses de estabilidade em dinheiro, né? Também pode cobrar as indenizações que você tenha direito aí em razão da doença. Alan, que indenizações são essas? É isso que a gente vai falar aqui agora. A primeira indenização que você pode receber é a indenização por danos emergentes. Basicamente, essa indenização é um reembolso por todas as despesas que você teve ou vai ter com o seu tratamento. Todas essas despesas, seja com cirurgia, com medicamento, com fisioterapia, tudo pode ser reembolsado pela empresa. Só que não é tão simples assim. Para ter esse direito, você precisa comprovar que preenche 3 condições. Presta bem atenção aqui que isso é muito importante, tá bom? Se precisar, pausa o vídeo, volta a assistir de novo, isso é muito importante. Para ter direito a essa indenização, você precisa provar que tem a doença, né, que tem a síndrome do manguito rotador, que ela está ligada ao seu trabalho e que a empresa teve culpa pelo seu adoecimento. Presta atenção aqui, de verdade, tá bom? Todas as indenizações que eu vou falar a partir de agora, você precisa provar que sua doença foi causada pelo trabalho e que a empresa de alguma forma teve culpa. Se você não conseguir comprovar isso, você não vai ter esses direitos, tá bom? No caso desses danos emergentes, desses gastos que você teve ou que você vai ter, você também precisa provar que o gasto realmente existiu, né? O que é que foi ali de gasto? Por exemplo, se você gastou com 10 sessões de fisioterapia, você precisa das notas fiscais dessas sessões, ou então, pelo menos dos recibos, né? Sem isso, você não consegue o reembolso, tá bom? O sexto direito que você pode ter e a segunda indenização é a indenização por danos morais. Esse direito aqui, com certeza, você já ouviu falar. Para receber isso, para ter direito a essa indenização, é aquela mesma conversa da indenização anterior. Precisa ter adoecido, a doença precisa estar ligada ao trabalho e a empresa precisa ter culpa. O valor da indenização por danos morais varia de caso a caso, né, dependendo aí da gravidade, do sofrimento e do impacto aí na sua vida. Em geral, o juiz leva em consideração critérios como a extensão do dano, a capacidade econômica da empresa e o grau de culpa dela. Em caso de síndrome do manguito rotador, eu costumo ver indenizações que variam de 7 a 60 mil reais, dependendo da gravidade. Aí lembrando que essa é só uma das indenizações que você pode receber e todas elas podem ser acumuladas. Agora presta bem atenção aqui. Vou te mostrar aqui uma indenização que pouca gente conhece. Inclusive, muitos advogados deixam de pedir esse tipo de indenização, mesmo quando o cliente tem direito. Mas antes, eu preciso te lembrar que aqui no canal a gente publica vídeo novo todo santo dia. Todo dia tem conteúdo novo por aqui. Conteúdo sobre direitos de quem se machuca e adoece no trabalho. Se você ainda não se inscreveu, né, tá esperando o quê? Se inscreve aqui e ativa as notificações. Bora continuando. Em alguns casos, a síndrome do manguito rotador pode gerar o que a gente chama de dano existencial. Os danos existenciais, eles estão relacionados a mudanças e restrições na sua vida pessoal, social e familiar. Quando a doença afeta o desenvolvimento das suas atividades e do seu projeto de vida, há o que a gente chama de dano existencial. Geralmente, esses danos existenciais eles são evidenciados com uma mudança na sua rotina. Você passa a fazer coisas que antes não precisava fazer, né? Ou deixa de fazer coisas que antes fazia, né? Até mesmo por causa da doença, você passa a precisar de ajuda para fazer coisas que antes você fazia sozinho. Outro tipo de indenização que você pode receber, e o nosso oitavo direito, é a indenização por danos estéticos. Essa indenização aqui é mais rara, tá bom? Não é tão comum a gente ver o juiz dando indenização em caso de síndrome do manguito rotador, pelo menos não essa indenização aqui por dano estético. Aqui você só vai conseguir ela caso você precise fazer uma cirurgia muito invasiva que de alguma forma deixe marca estética no seu corpo. Essas mudanças no seu corpo podem gerar o que a gente chama de dano estético. E a lógica aqui é que se a doença gerou uma mudança no seu corpo, uma característica que gere uma atenção indesejada, aí você sofreu um dano estético. Isso não é tão comum de acontecer em casos de problemas no ombro, tá bom? Então vai depender muito aí do seu caso. Agora presta bem atenção aqui comigo. Para aí tudo que você está fazendo e foca toda a tua atenção agora. Eu vou entrar nos últimos 4 direitos e são os direitos mais importantes que vão colocar mais dinheiro no seu bolso. Então, presta bem atenção aqui comigo. O nono direito que você pode ter é a chamada indenização por lucros cessantes. Lembra que eu falei que você pode ter o reembolso daquilo que você gastou ou vai gastar devido à doença? Pronto. Da mesma forma, você consegue receber pelo que deixou de lucrar. Geralmente isso vai acontecer quando você está afastado pelo INSS, porque lá no INSS o valor do salário costuma ficar bem menor. Aí você consegue exigir da empresa a diferença do valor que não recebeu. E tem ainda um detalhe a mais, né? Digamos que você trabalha ali na empresa, mas fazia bico em outro lugar. Aí, além de ter deixado de receber o salário da empresa, você também deixou de receber aquele bico ali que você fazia, né? Aquela renda extra. Aí, nesse caso, você pode exigir
tanto a diferença do salário, como também esse valor a mais, essa renda extra que você deixou de receber. Aí, claro, tem que provar tudo, tá bom? Tem que provar que realmente você recebia e deixou de receber por conta da doença. Quando você se afasta pelo INSS, pode ser que depois de um tempo você receba alta, né? Você volta a trabalhar normalmente, mas também pode ser que você não volte da mesma forma. Pode ser que você tenha alguma limitação de trabalho, né? Pode ser que você nem consiga mais trabalhar da mesma função que antes e você precise se reabilitar ou até se aposentar. Quando isso acontece, quando você tem uma sequela que reduz a sua capacidade de trabalhar, você pode exigir uma pensão da empresa. Isso mesmo. Aqui o grande detalhe é que essa pensão pode ser integral, né, quando você não consegue mais trabalhar de jeito nenhum, mas ela também pode ser parcial, ou seja, pode ser que você consiga trabalhar, mas não com a mesma qualidade de antes. Pode ser que agora você tenha limitações que tornam o trabalho mais difícil. Aí, nesse caso, você pode receber uma pensão de parte do seu salário. E olha, eu já vi vários casos em que essas pensões chegam a centenas e às vezes até milhões de reais. Então, tem que ficar bem atento com isso. Aí, gente, lembrando que essas indenizações que eu falei até agora são pagas pela empresa. Além delas, você pode receber uma indenização do INSS. Na verdade, é um benefício chamado de auxílio acidente. Esse aí é o nosso 11º direito, né? O auxílio acidente, ele é um benefício permanente que é pago pelo INSS. Esse benefício é chamado popularmente de pecúlio e ele vai ser no valor de meio salário de contribuição até que você se aposente ou morra. Ele vai ser concedido sempre que você adquire uma doença do trabalho e essa doença gera uma redução de capacidade de trabalho permanente. Geralmente isso aí, no caso de manguito rotador, é quando você tem literalmente ali uma lesão, né? Um rompimento do manguito rotador, né? Imagina aí, por exemplo, que você tá com essa síndrome do manguito rotador e por conta disso tem uma perda funcional que te limite ali de trabalhar de alguma forma, né? Você não consegue trabalhar levantando o ombro, né? Não consegue trabalhar em uma certa posição. Nesse cenário aí, você pode receber esse benefício pro resto da sua vida. O detalhe aqui é como eu falei antes, essa perda não precisa ser total, né? Para ter esse direito, basta que tenha uma perda parcial. Quando tiver uma perda total, né, se a doença te deixar completamente sem condições de trabalhar de forma permanente para o resto da vida, aí você vai ter direito à aposentadoria por invalidez, né, que também vai ser paga pelo INSS e é o nosso último direito. Mas não vai embora agora não, tá bom? Se concentra aqui comigo. Eu te mostrei os 12 direitos de quem tem uma síndrome do manguito rotador devido ao trabalho. Mas para ter qualquer um desses direitos, você provavelmente vai precisar mover um processo contra a empresa que te causou esse problema. E para conseguir aumentar as chances de conseguir esses direitos, eu gravei um vídeo que é um passo a passo do que você precisa fazer. Eu vou deixar ele aqui do lado e eu recomendo muito que você assista. Eu também vou deixar ali no topo da tela um botão para quem quiser falar comigo pelo WhatsApp. Eu espero ter ajudado. Um abraço e até o próximo vídeo.